Vão. Eu preciso para dar uma palavra aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu venho pouco aqui na frente, hein? Mas eu vou falar aqui, vou mexer um pouco aqui, hein? Servi minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós ainda estamos na nossa Jerusalém, amém? Mas tem até os confins da terra, já temos ido até lá, amém? Cantamos aleluia. Algumas pessoas não podem cantar ainda isto ainda. Elas não podem ainda, elas estão impossibilitadas de cantar. Cantamos aleluias ao Cordeiro, já venceu. Seus parentes, meus parentes, amigos ainda não podem cantar. Cantamos aleluia. E aqui não é clubinho da Luluzinha e nem do Bolinha. Aqui, graças a Deus que nós estamos aqui cantando aleluia, porque nós conhecemos. Mas muitos, tantos e tantos que não podem cantar porque não conhecem. Cantamos aleluia. Para sempre será glorificado. Ainda não podem dizer ainda, lá na eternidade, aqui até a eternidade, eu vou continuar agradecendo porque ele ressuscitou, ele venceu. Ainda tem pessoas ainda que não podem cantar isso. Não pode cantar, para sempre será glorificado. Foi dado semente para nós. Eis que o semeador saiu a semear. Ele saiu. Lembra lá do negócio dos sapinhos lá que decidiram e não foram? Né? Então nós estamos cantando aqui alegre. Cantamos aleluia ao Cordeiro, já venceu, para sempre será glorificado. Muitos não podem cantar isso até agora. Não vos comove isso? Você não sente isso? Que muitos estão transitando aí fora, na rua, nos bairros, nos comércios, nas instituições. Eles não podem ainda cantar. Cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Eles nem sabem disso. E a palavra de Deus diz: como falarão se de nada ouviram? Eles precisam ouvir dessas boas novas que nós estamos cantando. Não pode ficar somente aqui nessas quatro paredes. Isso é evangelismo. Isso é trabalhar agora na sua Jerusalém. Sua Jerusalém é o seu bairro, é o seu país, é a sua região, é a sua cidade, é a sua rua. Nós estamos cantando aqui e pulamos na mesa, na elástica, né? Cantamos e voltamos. Cantamos e aleluia. Mas muitos ainda não podem cantar isso. Isso ficou me incomodando ali. Muitos não podem. E muito menos para sempre. Nem sabem se eles vão entrar na eternidade. Eles nem sabem, nós sabemos. Mas nós precisamos ir lá com esta palavra. Para que esta semente não fique em vão na nossa mão. Para que ela não fique infrutífera, improdutiva. Amém? Mas que ela produza a 30, 60, 100, 30 por 1. 100 por 1. Amém? Como diz a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Prepare o seu dízimo, a sua oferta. As crianças, por favor, venham aqui na frente enquanto isso. Rafa, elas vão subir agora e depois no final. É depois da ceia ou antes da ceia? O que você prefere? Depois? Tá. Crianças, por favor. Cadê o meu orador oficial? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Senhor, que você deu mais um dia de vida para a gente, Senhor. Abençoa cada pessoa que abençoa mais e mais e que aprende o seu caminho, Senhor, até você conseguir uma vida sábia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa aula para vocês. Vai lá. Aleluia. Antes de você sentar, traga o seu dízimo e a sua oferta. Depois você já senta. Em nome de Jesus. Venha para a gente remir o tempo, por favor. Hoje ainda tem a apresentação das crianças. Aleluia. Glória a Deus.
Próximo domingo, às 17 horas, tem aula da classe de batismo com o pastor Samuel e a pastora Meire. Amém? Domingo que vem, às 5 horas da tarde, aula da classe do batismo. Quem quiser se batizar, procure o pastor Samuel e a pastora Meire. Temos 3 visitantes aqui, a Ana Isabel, a Ana e o Gabriel, é isso mesmo? Anne, Ana e Gabriel. Fica de pé, por favor, para a gente se conhecer. Sejam bem-vindas, viu? Muito nos alegra a sua visita. Amém. Amém. Cadê a Pati? Tem um visitante aí atrás, deixa eu ver. Ô, meu amigo, fica de pé. Não, fica de pé, é uma honra receber vocês. Tem uma visitante aí na barriga, não tem? O Wilson, ele é filho da irmã Hilda e do Zé, tá? Quem conhece a irmã Hilda e o Zé? Amém. Tem mais alguém escondido aí atrás? O Reginaldo todo mundo conhece. Irmãos, vamos orar aqui pela irmã Mercedes. Ela está com água nos 2 pulmões. Tá? E precisa de um milagre. A Mercedes é a mãe do Armando? Mãe do pastor Armando. É a sua avó? Então, desculpa, que temos 2 pessoas com o mesmo problema, então. Como chama a mãe do Armando? Rosa. Amém. Quem mais está doente aí? Levante sua mão. Todo mundo sarado? Aleluia. Está com o joelho? Seja curado em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela irmã Mercedes e a irmã Rosa. Em nome de Jesus, te pedimos a tua intervenção, Senhor, na vida delas, Senhor, neutralizando e tirando toda a água do pulmão delas, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos o teu milagre. Te pedimos que os remédios, os antibióticos façam o efeito e façam essa água desaparecer, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor ponha a tua mão poderosa sobre elas. Em nome de Jesus, fazendo o teu milagre, Senhor. Nós cremos na cura que foi realizada lá na cruz do Calvário para as nossas vidas. Em nome de Jesus, e se tem alguém enfermo aqui no nosso meio, seja curado agora. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o pastor Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Para quem eu não vi, paz do Senhor. Amém. Quem eu não vi ainda, seja bem-vindo. Deixa eu dar um recado aqui rápido. Falei com o pastor Rui, está morrendo de saudade, muita saudade. Já chegou aquele momento de voltar, está com desejo de ver a igreja. Então já vou avisando aqui. 1º domingo de setembro, pastor Rui estará aqui ministrando à noite. Então, por favor, venha dar um abraço no nosso apóstolo. Já vai para quase 2 meses já, né? Então, o 1º domingo de setembro, ele vai ministrar aqui à noite. Amém? Glória a Deus. Hoje é o dia dos pais. Eu queria mexer com você hoje. Eu queria tratar você com honra. Amém? Eu queria, por favor, que todos os pais sentassem aqui na frente. Por favor. Vem aqui, pai. Veja isso como um ato de honra. Amém. Os pais, pastor Lucas,
quando eu falo de pais, eu estou falando de pais também, pais espirituais. Amém? Pais espirituais. Eu sou pai. Amém? Eu sou pai e eu sei quem são os meus filhos. Um deles está indo embora. Aleluia. Aleluia. Arruma um lugar aqui, ó, pro Marcos. Pode sentar aqui, Marcos. Sintam-se honrados. Tá bom? Lugar de honra, sentar na frente. Sintam-se honrados. Então, pai, por favor, vem aqui à frente aqui. Vê se tem mais algum aí perdido aí. Casados. Aleluia. Tu és santo. Você pode adorar o Pai? Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Adore o Pai das luzes. Santo. Tu és, adore o Pai da eternidade. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte. Aquele que ressuscitou. Ele é o Senhor, aquele que é o Senhor. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Adore Ele, estrela da manhã. Cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada, está vestido com manto de sangue. Em sua boca está escrito: Senhor dos senhores. Senhores. Bendito seja Deus e Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, fale comigo, bendito seja o Deus e Pai. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Abba, Pai, Paizinho, Pai da intimidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome neste lugar. Santificado seja o teu nome em nossas vidas. Santificado seja o teu nome na nossa família. Santificado seja o teu nome na nossa casa. Santificado seja o teu nome na vida dos nossos filhos. Santificado seja o teu nome, Pai. Pai nosso, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro dos Reis,
Se tiver apertado aí, pode chegar do lado da cadeira, fique à vontade, tá? Tô vendo uns pais mais fortinhos aí, meio espremidos aí. Puxe do lado da cadeira aí, ó. Isto, fique à vontade. Aleluia. Paz. Deixa eu... Sérgio. Tá gravando? Deixa eu falar com os irmãos algumas coisas que acontecem nos bastidores da IBPP. Às vezes você vê um pastor aqui pregando, os pastores que pregam, até aqueles que não pregam com tanta frequência. Deixa eu te falar, muitas palavras, mas muitas palavras, elas são geradas às segundas-feiras. Não é isso, meus amigos? Cadê as irmãs aí? Muitas palavras são geradas nas segundas-feiras, na intercessão. A gente vem aqui às segundas-feiras e a gente se esforça para ouvir o coração de Deus, para ouvir o clamor que há no coração de Deus. E a gente vem aqui e põe para fora aquilo que Deus tem colocado dentro da gente. Domingo passado, pastora Patrícia, está por aí, né? Pastora Patrícia ministrou uma palavra e eu creio que existe uma pauta aqui do Espírito Santo na igreja, e os meus irmãos estão aqui, os intercessores ali. Vocês hão de concordar comigo. Muitas pautas que o Espírito Santo tem trazido aqui, o Espírito Santo tem insistido. Uma delas são os jovens, sim ou não? Santidade, entrega, renúncia. A gente tem chorado aqui. Outra pauta são os pais. Pais com propósitos, que vão ativar os seus filhos para um destino. Então, eu vou só ministrar uma palavra, não vou pregar muito, pelo menos eu espero. Mas eu queria que você entendesse que Deus está falando com você mais uma vez. Amém? Queria que você entendesse que quando o Espírito Santo vem e começa a insistir num tema aqui, é porque Ele quer que você entenda. E muitas vezes nós saímos aqui com a palavra pulando, mas muitas vezes nós saímos com a palavra aqui queimando, cortando a gente, desafiando a gente. Às vezes nos coloca para baixo, no sentido de a gente se posicionar e para que nós fiquemos atentos àquilo que Deus está falando. Então eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, pais, nós pais, amém? Nós pais, e eu queria que você que está ouvindo, que não se enquadra aqui, o Espírito Santo é capaz de individualizar essa palavra no seu coração, amém? Então não se sinta excluído, não se sinta de nenhuma forma excluído, mas permita que o Espírito Santo individualize essa palavra no seu coração. Pai, nós temos uma missão nobre. Primeiro porque ela foi idealizada por Deus, ela foi projetada por Deus. Pai, enquanto eu estou olhando para vocês, eu creio que Deus está olhando por nós. Eu creio que existe um ideal na Bíblia, que é o Salmo 128, onde o pai teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, a esposa está ali ao seu redor, como uma árvore frutífera, feliz, onde tudo vai bem, como diz a palavra, e os seus filhos não estão desgarrados, os seus filhos estão ao redor da sua mesa, como rebentos da oliveira. Esse é o ideal de Deus para a sua casa, para a sua vida. Se você não está vivendo isso, não se preocupe. Deus está aqui alinhando o seu coração para que você viva isso. Pai, enquanto eu estou falando com você, eu penso no Pai como aquele que protege, aquele que equipa os seus filhos, aquele que guarda os seus filhos. Salmo 127, aquele que pega os seus filhos guardados na aljava, aquele que prepara os seus filhos, equipa, aqueles que puxam os seus filhos
traz para perto do coração, aqueles que projetam o destino espiritual dos seus filhos. Quantos creem assim? Projeta o destino espiritual dos seus filhos, olha atentamente, municia eles, prepara eles, equipa eles e vai soltar eles para a glória de Deus, para encontrar o seu destino profético. Eu estou falando com vocês, pais. Amém? Estou falando com vocês, pais. Enquanto eu ouvia e assistia algumas partes das Olimpíadas, quando aparece os Michael Phelps, tá certo? Phelps? Eu falei Phelps. Essa parte você corta, meu irmão. A Simone, a baixinha lá, não é Simone? Biles, tá vendo que tinha alguma coisa aí? Esses dias eu vi ontem, eu acho que eu ouvi um menino lá, aquela corrida meio estranha que é estranha. E aí eu sou atento, eu fico vendo os relatos. Cada relato de um filho desse tem um pai por trás. E aí o repórter fala: passou fome, foi desgarrada, mas o pai sempre esteve presente, o pai trabalhava, levantava cedo, o pai estava ali presente. Oh Deus, sempre tem um pai. Que Deus use a sua paternidade para glorificar a Deus. Deus já está falando. Amém? Deus já está falando. Paternidade. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Pastora Liliana, certo? Capítulo 4. Eu estou certo, é esse texto mesmo. Nós estamos na mesa do Pai, amém? Então se delicie com as palavras que Ele vai liberar para o seu coração. Versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao moço, ou ao seu moço: põe a panela grande ao fogo, faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu a um campo e ia apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Fale comigo, eles não conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Fale comigo, morte na panela. O texto começa dizendo que havia fome. Vamos tentar entrar dentro da história aqui, e depois nós vamos tentar pegar parte desse texto aqui para aplicar nas nossas vidas, algumas coisas. Mas o texto começa dizendo que havia fome naquelas terras. Havia fome e era uma seca, não havia suprimento na terra. Não havia abundância de alimento na terra, não havia suprimento na terra. Então, o pai Eliseu estava com seus filhos, os discípulos, os seus discípulos, ministrando ao coração dos seus filhos, aos discípulos. Ali fala os profetas, os discípulos do profeta.
Ele estava ministrando como um pai, ministrando, mas em dado momento, o pai, ele vê necessidade nos filhos. O pai presente, o pai que entende paternidade, ele consegue perceber que onde existe deficiência e existe carência nos filhos, uma necessidade real. Esses meninos estão aqui e estão com fome. Por favor, um dos meus meninos, um dos meus servos, por favor, coloque a água no fogo. Faça lá um cozido, lá um cozinhado, porque daqui a pouco nós vamos comer, eu e os meus filhos. Eu vou dar de comer para os meus filhos. E aí coloca-se a água no fogo, a água está fervendo. A Bíblia fala que um outro saiu, e como não havia abundância na terra, ele saiu, como não havia muito suprimento na terra, o primeiro que ele olhou, uma trepadeira, uma árvore vistosa, bonita. Ela tem uma aparência boa, ela tem uma aparência vistosa, ela é linda. E aí a primeira coisa que ele foi e pegou, outros textos diz que é uma espécie de um pepino. Essa palavra aí, esse nome aí, colossídeas, uma espécie de um pepino. Ela tinha uma aparência de pepino, parecia ser bom para alimento, mas fale comigo, era veneno. E aí ele pega, leva, porque não conhecia. Aí ele coloca na mesa, começa a cortar, e ninguém consegue discernir. Ele entra dentro da casa, esse veneno entra dentro da casa, diante dos olhos do cozinheiro mor, e começa a cortar aquele veneno que parece um pepino, e ele não só corta, mas ele vai ao fogo, ele vai à panela, e enquanto o pai está ali ministrando aos seus filhos, não consegue perceber, ou não consegue sentir aquele cheiro de veneno, até porque ninguém imaginaria que alguém colocaria veneno na panela, mas ninguém consegue perceber nenhuma mudança, nenhuma atmosfera, nenhum cheiro muito ruim, um cheiro estranho. Ele está cozinhando, e daqui a pouco todos vão à mesa, todos sentam à mesa, todos vão participar desse banquete, e na hora que aquilo é servido, na hora que eles vão comer, há a morte na panela. Alguém com discernimento se levanta e diz: há morte na panela. Meus irmãos, fale comigo assim: morte espiritual vem daquilo que comemos. Morte espiritual vem daquilo que comemos. Eu queria trazer essa palavra para a igreja, para os filhos, mas principalmente para os pais. Quando há fome, aquele desespero de fome, às vezes nos foge o discernimento. Tem uma nutricionista aqui, né? Nos foge o discernimento de separar algumas coisas que serão benéficas para a nossa saúde. Quando há fome, a primeira coisa que aparecer, põe para dentro. E tem coisas que são belas. Pais, tem coisas que vai entrando dentro da nossa casa que é veneno. Tem coisas que vai entrando dentro do nosso lar que parece ser bom, que os filhos têm trazido, ou que talvez você mesmo tenha trazido. E a pergunta é: que tipo de alimento você tem dado para a sua casa e para os seus filhos? Qual é o alimento que você tem dado para a sua casa e para os seus filhos? Qual é o alimento que você tem dado à sua esposa e à sua família? Talvez você esteja pensando dentro de você: na verdade eu estou parado, não estou dando alimento nenhum. Eu quero te dizer que você está enganado,
Porque se você não der uma coisa, você necessariamente está dando outra coisa. Se você não está dando um alimento de oração, você está dando um alimento de falta de oração. Quando você não traz um alimento de disciplina, você está trazendo um outro alimento, que é desordem. Quando você não traz um alimento de paz, você automaticamente está permitindo que uma semente de guerra esteja sendo semeado na sua casa. Então não existe neutralidade. Não existe. Ou você está trazendo um alimento sólido para os seus filhos, ou você está permitindo que o veneno entre na sua casa. Eu lembro uma experiência aqui, não é minha, mas eu estava junto. Eu lembro que um dos cultos que o pastor Thomas, ele veio aqui, depois ele foi para casa, para minha casa, e aí eu lembro que, e assim como eu disse, quando há fome na terra, se come de tudo. Há uma fome espiritual nos nossos corações, há uma fome espiritual na vida dos nossos filhos, e eles têm comido de tudo, porque tem fome. E o primeiro pepino que aparecer na frente, parece ser bonito, põe para dentro. Mas, por favor, que se levante pais para trazer paternidade na sua casa e dizer: chega, não entrará mais a morte na minha casa. Amém. Voltando aqui do Thomas, eu lembro que aí nós saímos, ele falou: vamos comer, é bom nós comermos. Aí ele falou assim: ó, podemos comer em qualquer lugar, menos no Habib's. Aí por que, Thomas? Porque um dia eu estava com muita fome, e aí eu fui comer no Habib's, e aí eu passei a noite muito mal. Ou seja, entrou dentro do coração dele o seguinte: quando eu tiver fome, eu vou separar uma coisa da outra. Então, quando há fome na sua casa, por favor, separe uma coisa da outra, não coma qualquer coisa. E não dê qualquer coisa para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. O que faltou aqui nesse ambiente era alguém que pudesse discernir, alguém que pudesse: cara, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é santo, isso aqui não é saudável, isso aqui é veneno. Antes que entre para a panela, talvez algumas coisas já estejam no estômago, dentro dos nossos filhos, mas eu creio que Deus pode purificar de todas as coisas. O que Deus está trazendo aqui nesta manhã é uma palavra simples ao seu coração, porém necessária. Faltou discernimento. Pais, que Deus te abençoe nessa manhã com discernimento, para que os seus olhos sejam abertos, a fim de que você veja quem está dando alimento na sua casa e quem está dando alimento para os seus filhos. Eu disse e vou repetir, escrevi aqui: morte espiritual vem daquilo que comemos. Eu creio que Deus já está falando com você. Vire a página, as páginas do livro dos Juízes. Você está aí. O livro antes do livro de Samuel. Eu creio que Deus tem farinha para colocar dentro da panela da sua casa e purificar o seu lar. Eu creio que Deus tem essa farinha, mas é necessário que alguém grite: morte na panela. Eu não vou comer isso. Eu não vou permitir que isso entre mais. Eu vou dar de alimento para os meus filhos.
Pais com propósitos. A gente ouviu bastante isso. Filhos com destino. Juízes capítulo 13. Eu queria retomar aqui a palavra da pastora Patrícia. Enquanto ela estava ministrando, o Senhor nos fez lembrar uma palavra que nós já ouvimos. Eu queria compartilhar com vocês. Amém? Quem está entendendo a palavra de Deus aí? Capítulo 13 dos Juízes. Livro dos Juízes. Morte na panela. Capítulo 13 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás. Você tem um propósito. Conceberás, você vai dar à luz a um filho, e sobre a cabeça dele não vai passar navalha, porque este menino que nasce com um destino, ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Filhos com destino, pais com propósitos. Então, para fechar aqui, a palavra para os pais, porque depois o pai entra no cenário, o pai vai perguntar para o anjo: como é que eu faço para criar esse menino? Porque esse menino, o seu filho, é herança do Senhor. O filho que você tem não é seu. O filho que você tem, ele tem um dono, herança do Senhor. Foi Deus que te abençoou com seu filho. Ele não foi um esquecimento seu. Ele é obra de Deus. O seu filho é herança do Senhor. O seu filho tem um destino. E você, como pai de propósito, precisa entender que aquilo que você come vai determinar o destino do seu filho. A palavra não era para o menino, a palavra é para a mãe. Olha, esse menino vai livrar Israel. Esse menino nascerá, crescerá com destino. Agora você não pode comer isso, não pode beber isso. Então, irmãos, tem coisa que não é pecado, mas tem coisa que vai afetar o destino dos seus filhos. Tem muita coisa que entra na panela que às vezes não é pecado, mas vai afetar o destino dos seus filhos. Então, porque você entende que você é um pai de propósito, você entende, Deus falou que o meu filho será assim, então eu vou me abster disso e disso. Todo mundo pode fazer, mas pai, não é isso que nós ouvimos dos nossos filhos? Pai, o que tem? Pai, não tem nada a ver. Faz parte do dia a dia, pai, você é quadrado. Eu sou quadrado, mas tem um propósito, e você vai alcançar o destino em Deus. Então o alimento da mulher iria influenciar no destino da criança. Se você está entendendo o que eu estou falando, todo mundo pode fazer. Todo mundo vai beber, porque é Israel, há muitas festas, muitas danças, mas você não pode fazer isso. E quando o pai de propósito ouve a mulher falando: deixa comigo, eu sou pai, deixa comigo. Senhor, por favor, por graça, mande que esse anjo venha falar comigo. Pai, se levante, porque Deus quer falar com você.
Porque tem pais que são dirigidos pelas mulheres espiritualmente. E Deus, nesta manhã, quer alinhar a sua paternidade na sua casa, em nome de Jesus. Tem pais que se escondem na oração da mulher. Tem pais que não conseguem decidir algumas coisas e pedem para a mulher. Deus te chama como pai, como coluna da sua casa, em nome de Jesus. Que você levante nessa manhã e assuma a sua paternidade em Deus. E aqui nenhuma palavra de menosprezo para a mulher. Pelo contrário, a palavra é essa: o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, trabalha e tudo vai bem. A mulher perto aqui na minha mesa, como uma mulher frutífera. E os meus filhos também perto, não longe, porque eu vou dar comida para eles. Os meus filhos serão como rebentos da oliveira. E aí eu queria finalizar com a palavra do pai. Por favor, anjo, eu entendi, eu sou pai de propósito. O Senhor veio e falou com a minha mulher, porque minha mulher é estéril, e o Senhor prometeu algo para ela. Eu sou pai dessa casa, eu sou pai de propósito. O Senhor falou que a minha mulher é estéril, eu creio em milagre. A minha mulher falou que ela terá um filho e eu creio. Eu só quero saber uma coisa: como é que eu vou fazer para criar esse menino? Por favor, pai, se levante e vá para a sala do trono, porque o papai quer falar com você. O papai quer te ensinar como você vai cuidar do seu filho com destino. Eu creio que Deus já falou ao seu coração, amém? Eu queria continuar honrando vocês, pais. Eu vou mexer um pouco. Aquela cena bonita que o pastor Rui fez, a última vez que ele esteve aqui na ceia, colocou todas as cadeiras aqui na frente, honrando as mulheres. Queria que a sua paternidade fosse restaurada nessa manhã. Eu queria que todas as cadeiras, todos os pais sentassem aqui de frente para a igreja. Podemos fazer isso? Por favor. Ajude aí coloca aqui as cadeiras. Eu acho que essa é uma boa hora para as crianças que estão lá em cima descerem. Isto. Se puder chamar as crianças que estão lá em cima, que nós já vamos para a ceia. Que você saia nessa manhã com a sua paternidade definida em Deus. Por favor, alguém chame as crianças lá em cima. Já foi. Amém. Sérgio, por favor. Sérgio vai colocar um louvor. Nós vamos cear. Queria que os irmãos que vão nos ajudar aqui na ceia, já pegue os elementos aí. Queria que, se algum pai for ministrar a ceia ali, ele, se estiver escalado, por favor, ele fica aqui, alguém tome o seu lugar. Essa é uma boa hora, pai, para você orar. Igreja também. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade.
consagramos esses elementos. Pela oração nós santificamos que eles sejam separados nesta hora para um fim específico. Senhor, a tua palavra está aqui neste ambiente e o Senhor tem poder de individualizar e de tocar e fazer cada um aqui que está ouvindo entender e perceber o que o Senhor está falando. Nós oramos em nome de Jesus para que a paternidade que nós temos clamado aqui neste lugar, nas intercessões, que essa paternidade seja assumida no seu lar, em cada lar aqui, que essa paternidade seja assumida, que o Senhor ache graça da paternidade dos seus filhos aqui, em nome de Jesus, que assim como o anjo falou àquele pai, você fará isso, que o Senhor fale profundamente aos corações desses pais, como é que eles devem cuidar da sua casa e dar destino para os seus filhos, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus nós consagramos esses elementos na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. És tudo para mim, és a minha realidade. E aqui as crianças, os filhos, pegassem És a minha e viessem realidade. trazer para os pais. Vou pedir às crianças aqui, todos os filhos, e se porventura tem algum pai aqui que o seu filho não está aqui, que esses pais fossem nessa manhã adotados. És a minha realidade. Tem algumas crianças que são bastante agitadas, então por favor ajude aí as crianças. Ah, paizinho, Eu pertenço a ti. o filho e a esposa, vem aqui, Eu pertenço a ti. segura aí. Sou Queria que você tivesse nessa manhã um tempo com a sua família, eu pertenço a ti. tempo de restauração, de oração. Eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto. Você, pai que está aqui e seu filho não veio, se a sua esposa estiver aqui, por favor, venha a esposa. Acho que não dá para ficar muito certinho aí não, tá? Se você puder levantar e pensa. Cadê a esposa? Vem aqui a esposa, fique com seus filhos aí. Nós vamos ceiar juntos. És a minha realidade. Serjão lá, seja servido. O Sérgio, seja abençoado aí com a sua esposa, seu filho. Por favor, declare o seu amor, pai. Ô filho, declare o seu amor ao seu pai. Abençoe ele. Talvez não dá para você ficar aí certinho aí na cadeira. Você pode se levantar. Nós vamos cear juntos. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, os filhos ao redor da sua mesa como rebentes da oliveira. Por favor, esposas, venham até o seu marido, filhos aos seus pais.
Por favor, esposa, vem aqui com seu esposo. Eu pertenço a ti. Filhos, com os pais. Vou chamar o Caio aqui, o Luizinho, a minha esposa. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Por favor, eu tenho 2 filhos lá atrás, lá do meu grupo. Vem cá, filhos. Vem cá. Eu pertenço Tem alguém fora da comunhão e por favor que ninguém fique de fora. Todos nós possamos beber da fonte que é o Senhor nessa manhã. Eu pertenço a ti. Tá faltando o elemento aqui, pão, por favor. Eu pertenço a ti. Essas palavras bastam. Hoje será um momento diferente. Nós já estamos encerrando, mas estamos na presença de Deus ainda, amém? Eu pertenço É. a ti. Por favor, você pode repartir hoje, especificamente hoje, você poderá repartir a ceia com seus filhos, mesmo que você não foi batizado ainda. As pessoas aí no auditório, aí nas cadeiras, todos pegaram? Não pegaram? Por favor, quem não tem, hoje é uma exceção, nós estamos abrindo para que todos participem desse momento, tá bom? Por favor, quem não pegou, fique com a mão levantada, que vai chegar até você. És mais real que o chão que eu piso. Mesmo que você não tenha sido batizado, És esse é um momento mais diferente. real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos Talvez esse seja o momento de você pedir perdão para o seu pai, ou para sua mãe, ou tudo para o pai para o filho. Deixa o Espírito Santo fazer essa obra. Talvez é uma hora de seu filho receber um abraço aí, ou seu pai, honre ele. Todos pegaram? Pertenço a ti. Todos. Baixa só um pouquinho, Sérgio. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Por favor, tome o pão Estás mais perto. em família e agradeça a Deus pelo cordeiro que foi morto, pelos seus pecados. Por favor, pegue o pão, dê graças. Estás mais perto do que a Partiu, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Estás mais Comemos todos nós do pão. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por favor, fale comigo. Ora vem, Senhor Jesus. Peça para Jesus reinar na sua casa, na sua família. Ora vem, Senhor Jesus. Que o teu sangue seja capaz de restaurar a paternidade, o nosso lar. Tomemos todos nós do cálice. Aleluia. Dê um abraço. Libere uma palavra de bênção para sua família aí, para sua esposa. Pai, para os seus filhos. Filhos para os pais. Pode aumentar o louvor. E que Deus seja glorificado. Senhor, derrama farinha. Derrama farinha nas panelas. Tira todo o veneno, toda a morte. Em nome de Jesus, toda a morte. Ative os seus filhos, Pai. Ative os seus filhos. Abençoe os seus filhos. Ative os seus filhos. Ame a sua esposa. Que Deus seja glorificado nesse ambiente. Em nome de Jesus. Eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais Por favor, perto. fiquem lá atrás, que as crianças querem fazer uma homenagem para você. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. As crianças farão uma apresentação. Teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade.
bola, pescar ou andar de bicicleta por aí. Sentar ao seu lado somente, simplesmente conversar. Papai, ter você sempre comigo, correr pra você, meu amigo. Eu queria que você soubesse que às vezes a gente esquece de dizer te amo. Preciso de você, de dizer te amo. Preciso de você, de dizer te amo. Preciso de você. Pedir para as crianças esperarem. Não é para ir ainda. Para aí que vocês já vão. Quero agradecer aos pais que estavam presentes aqui ajudando as crianças. E agora eu vou pedir para todos os pais ficarem em pé para as crianças entregarem uma lembrancinha. Então, todos os pais, independente se o filho está aqui na frente ou não, fiquem em pé, fazendo favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveite esse dia, esse cântico aqui que eles cantaram é profético. Arruma uma bicicleta aí, papai. Queria conversar com você. Deus vai te abençoar, te dando domingo aí. Não haverá culto à noite. Então desfrute disso. Vem cá, Flavinha. Amém. Glória a Jesus. Parabéns, papais. Pais que não receberam ainda, fiquem em pé. Quem já recebeu pode sentar. Todos receberam? Serginho? Ah, tio Sérgio. Tio Pelmo. O tio Pelmo não recebeu. Cadê? O João. Quem? Falta o Anselmo. Pastor Samuel. Dá um verde pro pastor Samuel. Glória a Deus, queridos. Nós já estamos terminando. Para vocês irem almoçar com os pais, para termos um tempo gostoso em família. Mas eu gostaria de falar do Filhos de Zadok 2016. Glória a Deus. O tema deste ano é O Meu Coração é Teu.
Eu gostaria de falar para toda a igreja que é um acampamento para todos os jovens de 0 a 120 anos. Você tem mais de 120? Quem tem mais de 120 não pode ir. Mas se você tem menos de 120, o acampamento é para você. É um acampamento realizado pelo Ministério Jovem, mas é para toda a igreja. Amém? Nós temos... Obrigada. Eu não sou pai, não. Nós temos lá no acampamento Filhos de Zadok chalés disponíveis, mas limitados. Então, se você quiser ir com a sua esposa, para ter um tempinho com ela, num quartinho gostoso, corre para fazer a inscrição, porque os chalés são limitados, tá bom? Esse ano vão ser 3 dias de acampamento. Nós fazemos sempre no final de semana, mas esse ano vão ser 3 dias. Vai ser muito bom. Apenas R$340. As inscrições no nosso site www.filhosdezadoc.com já estão disponíveis. E nós temos uma promoção. Vou chamar a Cris para falar dessa promoção aqui. Imperdível. Promoção do Dia dos Pais. Boa. Bom, quem fizer sua inscrição até o dia 27, com pagamento à vista ou um cheque predatado para o dia 27 agora de agosto, ganha a camiseta exclusiva Filhos de Zadok. Somente as 10 primeiras inscrições, porque a gente não pode dar camiseta para todo mundo. Mas é uma promoção relâmpago do Dia dos Pais. Faça a sua inscrição. Se você pagar no cash, você vai ganhar a camiseta Filhos de Zadok, que vai ser linda. Procura a Cris, tá bom? E se você não quiser, não puder fazer inscrição à vista, você pode fazer até em 12 vezes. Então, pode ir toda a sua família, invista na sua família. Você vai lá no site www.filhosdezadoc.com, tá lá, inscrição. Aperte inscrição, pagamento no cartão de crédito. Tá muito chique, né, gente? Até em 12 vezes com juros do seu cartão, mas não é muito. Nós fizemos a simulação. Tem gente que já paga o Filhos de Zadok anualmente em 12 vezes, termina de pagar e começa a pagar outro, e pelo menos vai, não é? Então, nós queremos convidar, precisamos que você faça inscrição rápido, porque está vindo uma turma de Rio Claro esse ano. Então, se você quiser chalé, faça inscrição rápido. Se não quiser chalé, pode ficar com a gente no mutirão lá. Chalé de casais, eu só tenho 4. Gente, já fizeram inscrição, estão na frente. Só tem 4 de casal. Tá bom? Vamos nos colocar de pé e nós vamos terminar. O culto abençoado. Não saia sem dar abraço pelo menos 10 pessoas. Glória a Jesus. Se você não está frequentando o grupo de relacionamento, procure o pastor Samuel, a pastora Meire, a pastora Patrícia. E se ali há um grupo de relacionamento, vê o dia melhor, o mais perto da sua casa. Tem sido uma grande bênção os grupos de relacionamento durante a semana. Os cultos de manhã, às 9h30, está sob a direção dos presbíteros. Deus está fazendo maravilha no nosso culto amanhã. Temos, às vezes, 4, 5 pessoas, mas eu tenho pessoas aqui, as que vêm, Deus realizou milagre na vida dessas pessoas. As pessoas testemunharam aqui, irmã Jo, a irmã Marlene, a Bruna, na minha vida também, que eu tinha algo difícil de resolver, Deus resolveu no nosso grupo que nós oramos, compartilhamos, testemunhamos e temos a ministração do estudo aqui. Então, os presbíteros que estão ministrando sabem do que eu estou falando. Se você puder vir no culto da manhã, tem sido uma bênção. Vamos orar. Senhor, nós entregamos ao Senhor o nosso culto, com todo o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos. Louvamos ao Senhor por ter o privilégio de realizarmos o culto a portas abertas aqui no Brasil.
temos a liberdade de cantar alto, de aplaudir, de gritar, de dançar, e ninguém vem nos prender. Nós te louvamos por essa liberdade, Senhor, que a tua igreja seja preservada, Senhor, que o povo de Deus seja preservado, que nós possamos entender e agradecer o privilégio que nós temos de nos reunir aqui como igreja do Senhor Jesus. Nós queremos abençoar a tarde, o dia dos nossos irmãos, que possamos ter um delicioso almoço em família, em comunhão, e que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo permaneça sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, sobre todos os pais espirituais, todos os pais físicos, para a honra e glória do teu nome eu oro. Amém. Vão na paz do Senhor.